Bom, este aqui é o nosso modelo. Eu vos mandei ainda hoje o modelo do programa, não é? Com algumas linhas de referência que fui inserindo. Então, fui inserindo algumas linhas de referência que é para poder vos facilitar e compartilhei convosco, que é para podermos estar todos alinhados em termos de mesmo modelo, não é? Não vale a pena eu estar aqui a ter um modelo, vamos dizer, totalmente alinhado em relação ao vosso. Então, decidi compartilhar, conforme havia prometido na última aula, compartilhar mais ou menos qual era o meu modelo e como eu estava em termos de alinhamento. Então, aqui temos, conforme podem ver, são muitas linhas, mas não se assustem. Vão ver que ao longo do processo essas linhas vão nos ajudar a ter maior precisão. Eu, normalmente, no meu fluxo de trabalho, prefiro ter linhas que vão me guiar. Conforme podem ver, na última aula nós já havíamos iniciado algumas paredes. Eu estive a trabalhar, mostrei o processo de instalação do ArchiCAD, estive a trabalhar no ArchiCAD. Então, o que acontece é que no meu processo de criar paredes, criei, fui inserindo janelas, essas coisinhas todas, mas o ArchiCAD não estava a salvar o processo, então precisava ativar ainda. Então, hoje, mais cedo, ativei o ArchiCAD. Deixa eu só, quero verificar o antivírus se está ok, já está desabilitado. Vou mostrar, temos aqui dentro dessa pasta, mandei para alguns esta pasta aqui, calhar depois puxo para o grupo humano. O que vão fazer é pegar neste e vão colar, não é? Vamos lá. Vão fazer é colar aqui, acho que cada um ter o desktop, não é? Como é que se chama mesmo? O shortcut do ArchiCAD 22. Então, aqui, mouse direito, é Open File Location. Abrindo o File Location, esse ficheiro aqui vão copiar e vão colar aqui, depois vão executar. Não é? Pega isso, não é? Copy, passa aqui dentro, não é? Vai colar, vai fazer replace and ok? Vai colar, depois vai executar, não é? Conexão AC. É este aqui, não é? Então aqui vai executar Run as Administrator. Então quando executa, então ele vai aparecer com esta informação. Isso é antes de abrir o ArchiCAD, não é? Então aqui vai clicar em Start. Ele depois vai dar algumas informações. É só seguir essas informações e ir inserindo dentro do ArchiCAD. É bem intuitivo, então não acho que haverá problema. Já vendo, posso fazer só um vídeo mostrando o processo de ativação do ArchiCAD. Feito isso, inserindo os parâmetros dentro do próprio ArchiCAD, o ArchiCAD vai reiniciar, depois vai abrir já na versão já ativada. Então, é dessa forma mais ou menos que se faz a ativação. Então, vamos dar continuidade. Para além desse ficheiro, mandei as imagens de referência do nosso projeto, não é? Que vão nos guiar para entendermos melhor o nosso projeto. O que vamos fazer hoje é tentar correr o máximo e modelar as paredes, inserindo algumas janelas e tal. Então, vamos fazer isso. Os parâmetros que vamos usar são aqueles praticamente que já vimos ao longo da aula 1 até a aula 3, então é basicamente repetitivo. Em alguns momentos posso, se calhar, não dizer qual é o comando específico que estamos a usar, se trata apenas de uma repetição. Então, vamos a isso, vamos criando as nossas paredes. Então, vou começar pela cave, não é? Este é o piso da cave, conforme podem ver. Então, todas essas partes pretas, não é? Essas partes pretas, excluindo essa parte grande aqui preta, levam paredes. Essa parte mais preta aqui é a parte do solo que foi cortado, não é? Se olharmos aqui para as nossas imagens, vamos lá, as nossas imagens. Então, aqui, então está a dizer, nós quando cortamos o nosso piso a uma altura de 1,5 m, não é? Cortamos aqui, então estamos a olhar para baixo. Então, esta zona toda aqui, vamos conseguir ver que é a parte do sul, que é a parte preta que nós visualizamos aqui.
Quando nós cortamos ele a 1,5 m de altura, conseguimos ver esse solo aqui. E, em consequência, vemos também as nossas paredes. As pessoas que fizeram esse ficheiro preferiram representar as paredes com a cor preta. Não tem nenhum problema. É uma convenção muito utilizada entre nós. Então, vamos também nos basear nessa convenção e vamos avançar. Para criar paredes, como vimos na aula anterior, vamos aqui no submenu Design, não é? Entramos aqui em Tools, vamos em All Tools. Então, clicamos aqui e entramos, não é? Então, aqui temos algumas opções. Temos aqui, primeiro aqui, que é onde nós, vamos lá, aqui, isso fica assim. Em geometria e posicionamento, não é? Geometry and Positioning. Então, temos aqui. Então, aqui é onde definimos mais ou menos a altura da nossa parede, definimos a espessura da nossa parede, definimos se ela vai iniciar com uma menor espessura, depois vai ficando mais longa, conforme vimos. Aqui temos algumas opções para criar paredes ligeiramente inclinadas. Aqui vamos criar uma parede como se ela fosse, por exemplo, um muro de contenção, não é? Ou uma barragem. Então, temos aqui algumas opções interessantes. O que vamos fazer agora é que aqui nós queremos trabalhar de forma automática o máximo possível. Então, para que esse objetivo seja alcançado, nós vamos sempre que possível manter, vamos lá aqui no Home Store, vamos manter a opção Cava. Home Store é onde nós estamos em termos de piso, é o piso em que estamos, não é? Estamos a trabalhar atualmente. Então, temos aqui o Home Store, então a nossa parede vai partir mesmo deste piso e vai terminar logo no outro piso, no resto do chão. Então, temos aqui a opção resto do chão. Podemos escolher outros pisos, se nossa parede, por exemplo, saísse do resto do chão, da casa, até o outro piso. Algumas vezes isso acontece, mas por comodidade, prefiro mesmo que a gente faça a parede piso por piso. Onde perceber mais adiante, se a gente tiver, por exemplo, alguma alteração em termos de cotas, é muito mais fácil trabalhar dessa forma do que quando nós temos esse processo todo alinhado. Então, continuando, eu dizia. Então, aqui é onde nós praticamente inserimos as dimensões da nossa parede, em termos de altura. Então, aqui temos, por exemplo, 0 ou. Vamos dizer, aqui temos a altura que nós definimos. Lembrar que, vou fechar isto, lembrar que aqui, nos pisos, vamos aqui em Store Settings, nós já havíamos definido uma série de alturas, vamos dizer, entre aspas, pedreiros. Então, nós já havíamos definido isso dessa forma. Então, o que vamos fazer aqui é, basicamente, nos cingir a trabalhar somente com essas alturas. Então, de tal forma, quando eu crio parede, então eu entro aqui em parede, já tenho aqui a minha altura do, vamos dizer, entre aspas, pedreiro. Então, é com base nessa altura, eu vou preferir manter essa altura, não vou inserir nenhum parâmetro. Aqui posso inserir uma dimensão acima, por exemplo, do meu pedreiro, é normal. Por exemplo, posso fazer isso num outro piso, seria totalmente normal. Para este caso, não vamos fazer, vamos manter dessa forma. Então, esses parâmetros vou deixar em particular para este projeto. Eu podia, por exemplo, vamos imaginar que eu quero trabalhar, por exemplo, com uma parede de, vamos dizer, com 80 centímetros de altura. Para fazer isso, a minha parede não vai sair do Home Store até o resto do chão. Ela vai estar somente no Home Store, vai parar a uma certa altura antes de chegar ao resto do chão. Para ficar, eu tenho que modificar aqui e escolher a opção Not Linked. Então, aqui, conforme pode ver, agora me dá a opção, por exemplo, de inserir, vamos dizer, 1500. Então, minha parede teria 1,5 m de altura. Né? Então, é dessa forma que a gente faz algumas paredinhas, por exemplo, de guarda-corpo. Então, é mais ou menos esse parâmetro que nós usamos. Então, aqui vamos escolher o resto do chão. Então, nós queremos, aqui é preciso voltar a colocar a altura correta, 350, ok? Então, aqui, colocamos aqui no resto do chão. Então, tudo que nós formos a fazer vai partir do home para o resto do chão. Então, isso em termos de altura. Depois temos que dizer qual é a espessura da nossa parede. Então, aqui temos 3 formas de indicar mais ou menos qual é a espessura. Quando nós abrimos o ficheiro, ele já indica mais ou menos a estrutura, vamos dizer, mais complexa. Né? Complexa em termos de composição. Num projeto executivo, normalmente as paredes levam camadas de reboco, revestimento, por exemplo, vamos dizer, tijoleiras, por aí fora. Podem levar, por exemplo, isolamentos térmicos.
isolamento acústico, então, tudo isso, camadas de gesso, então, todas essas camadas fazem parte do nosso projeto executivo, então é preciso representar a nossa parede. Temos duas formas de representar, podemos representar com detalhe, podemos representar como se tudo isso estivesse já representado, por exemplo, com uma única cor. Conforme podem ver aqui no nosso desenho, eles escolheram a cor preta, que é para mais ou menos só teres a ideia da espessura da parede, mas não sabes como é que a parede, de que a parede é composta, se leva reboco, se leva pedra, se leva isolamento térmico, esses todos os parâmetros não conseguem ver nesta parede preta pintada. Então, é uma forma de representar, que também vamos ver aqui mais adiante. Então, aqui vamos, como dizer, aqui temos a estrutura composta. Deste lado esquerdo, logo no início, temos a estrutura simples, básica, é onde nós praticamente definimos a espessura da nossa parede. Aqui na estrutura composta, o que acontece? Nós definimos através de composição, vou aqui abrir, por exemplo, vou cancelar, vou mostrar de forma rápida, aqui nos atributos, aqui, composites. Então, aqui nós fazemos a nossa composição das paredes, não é? Então, aqui nós podemos definir, por exemplo, concrete flow insulation with parquet. Então, aqui temos um concreto com algum piso, com um isolante, e depois parquet. Né? Então, temos aqui as várias combinações de paredes que nós podemos encontrar. Então, nós também vamos criar nossas combinações aqui e vamos definindo mais ou menos quais serão as espessuras em termos de espessura das paredes e vamos fazendo isso. Então, esse processo todo pode ser definido seja para paredes, pisos, coberturas, entre outros dados. Então, vamos ver isso mais adiante. Então, vamos entrar na nossa parede, como eu dizia. Por agora, não nos interessa ver a composição da nossa parede. Interessa sim a espessura. Então, nós escolhemos logo a primeira opção, que vamos deixar só a opção de genérico estrutural. Então, vamos deixar a opção genérica mesmo e vamos avançar. Então, aqui na espessura. Essa espessura é variável. De que depende essa espessura? Depende dessa espessura que eu tenho aqui, ou depende da espessura que eu quero atribuir, por exemplo, à minha parede. Nós já havíamos visto que nós tínhamos aqui praticamente algumas espessuras de 430, não é? 43 centímetros de espessura de parede. Então, nós selecionamos. Aqui, depois temos reference line, é a linha de referência. Isso significa o quê? Que eu posso construir minha parede com base em uma linha de referência externa, central ou externa. Então, varia muito daquilo que eu quero representar. Não é tão importante, porque isso pode ser alterado no momento em que eu estou a modelar nesta opção. Conforme podem ver aqui fora, temos a mesma opção. Então, não é assim tão crucial escolher, por enquanto podemos deixar. Agora, temos esta aqui, que se calhar é um pouco interessante, que é fazer um offset. Offset é fazer uma dimensão paralela àquela linha de referência. Então, nós, por exemplo, podemos aqui indicar que não. Eu quero que a minha linha de referência não seja tangente à linha do parede. Quero que ela esteja, por exemplo, a 10 centímetros. Então, posso indicar aqui mais ou menos quantos centímetros de referência. Então, por enquanto, para o nosso caso, vamos manter desta forma, não vamos mexer, vamos deixar da forma como aparece. Então, vamos avançando. Depois temos aqui Flow Plans and Section. Aqui é onde nós definimos mais ou menos as espessuras das nossas linhas. Isso vamos ver mais adiante, mas só para ter uma ideia, não vamos mexer muito nisso. Importa sim, por exemplo, aqui nós podemos escolher mais ou menos qual seria a cor das nossas paredes. Isso podemos, desde já, alterar. Então, vamos aqui, clicando nesses modelos aqui, vamos clicando, vamos ativando. Então, porque nós queremos que nossa parede, por exemplo, seja toda ela com a mesma cor, seja espessura, larguras, faces, parte de cima, restos e tudo mais. Então, nós vamos ativar isso como se fosse um cadeadozito para linkar tudo. Então, vamos linkar as superfícies. Então, temos elas linkadas. Então, aqui vamos selecionar. Nós vimos que nossa casa praticamente era branca. Então, vamos em Glossy Whites. Temos aqui, eu prefiro trabalhar com Paint, essas cores do Paint.
Então temos aqui Gloss White, ou podemos ver aqui em Titanium White. Podemos escolher Glossy White. Deixamos esta opção. Então, temos aqui algumas opções. Align Texture to All Edges. Então, aqui é para alinhar algumas texturas, mas isso tem a ver muito quando queremos trabalhar com, vamos dizer, algumas texturas específicas. Por acaso, de pinturas só não interessa muito trabalhar nisso. Então, vamos avançar. Temos esta aqui que também é muito interessante. Overwrite Using Adjoining All. Isso vamos ver também. Tem uma opção aqui dentro que vimos depois da aba Document, tem outra aba More, que tem algumas opções para finalizar a parede. É muito importante quando principalmente estamos a usar a estrutura de composta. Então vamos ver mais adiante, então vamos avançar. Agora, aqui na classificação e propriedades, o Classification and Properties, aqui é muito importante. ID, por exemplo, nesta ID vamos ver mais adiante que eu tenho que alterar este ID, por exemplo, indicar, por exemplo, vamos dizer, parede rebocada, exteriormente pintada, essas coisas, vamos atribuir aquela descrição toda sobre a parede. Isso vai nos permitir que quando a gente estiver a indicar, por exemplo, a chamar na hora de fazer a cotagem, ele automaticamente vai puxar esse nome e vai nos dizer que tipos de materiais nós atribuímos aqui. Outra importância disso é que quando a gente está a extrair mapas de quantidade automáticos do programa, ele rapidamente vai associar esses detalhes todos com esses mapas de quantidade. Então, é basicamente isso. Agora, Structural Function, função estrutural. Aqui temos que definir. Temos que procurar primeiro saber se a nossa parede vai ter função estrutural ou não. Para o nosso caso, vai ser sim. Estamos a fazer parede externa, então vamos ver que sim. Vai ser Load Bearing Element. Então, esta aqui é a opção para fazer, para o programa interpretar a nossa parede como um elemento de carga estrutural ou de suporte estrutural. Então, isso é importante, principalmente quando nós estamos a trabalhar com outras especialidades, por exemplo, o engenheiro civil. Ele precisa desses dados porque ele vai pegar o nosso modelo IFC e vai calcular, por exemplo, no CITCAD, entre outros programas de dimensionamento estrutural. Então, é importante escolher, indicar mais ou menos a função estrutural. Agora, a posição. A posição aqui é onde indicamos, por exemplo, uma parede externa, uma parede interna, por aí fora. Não é crucial definir, mas é sempre bom definir quando temos a ideia de que tipo de parede. Então, para o nosso caso, se nós queremos fazer essa parede aqui, de contorno, então vamos definir que são paredes exteriores. Então, temos ali. Então, aqui temos estas opções que agora não estão habilitadas. Vamos deixar por enquanto e vamos continuar. Mas nós temos a possibilidade, por exemplo, de indicar, por exemplo, que é uma parede existente. Vamos imaginar que é um projeto de remodelação. Também vamos simular isso para poderem ver como é que esse processo é feito. É um projeto de remodelação. Vamos indicar, até lembro-se daquelas convenções amarelo, vermelho, acho que preto, sim? Para indicar a construir, a demolir e tudo mais. Então, também é possível definir no AC e vamos ver mais à frente. Agora, outras propriedades é quando nós conhecemos praticamente o tipo de material e estar muito em detalhes nesses aspectos leva muito tempo e é algo, vamos dizer, de um outro nível de execução ou de elaboração do projeto que para nós não interessa. Então, vamos deixar essas opções que a nós não nos interessam. Por enquanto, é só aquelas dimensões que nos interessam. Então, então, a ver, conforme podem ver, aqui tem muitas coisas que podem ser definidas que para nós não nos interessa. Mesmo o custo, podemos definir o custo por volume. Então, aqui já podemos definir alguns dados que nos permitem ter até a estimativa do custo do nosso projeto. Então, por enquanto, vamos deixar isso tudo, não vamos mexer. Então, vamos aqui. Depois temos aqui, antes de aceitar, temos aqui o layer. Então, dentro do layer, nós podemos escolher vários layers ou criar outros layers para indicar a nossa estrutura. Por enquanto, vamos manter essa estrutura original, não é? Ou podemos criar. Calhar até é bom criar. Como é que criamos? Vamos agora aceitar, por enquanto, estrutural bearing, não é? Então, vamos clicar em OK. Mas vamos ver que mais para frente é mais prático criar próprios layers. O que eu recomendo? Quando a gente está a criar layers, vamos lá, Ctrl L. Vou abrir aqui o coisa do layers. Não é? Quando nós estamos a criar layers, o que eu recomendo é, vamos lá, em New, é colocar logo em frente alguns zeros ou alguns pontinhos que é para rapidamente ele chamar
os layers criados, não é? Dar preferência por eles. Então aqui vamos, por exemplo, colocar paredes. Eu prefiro trabalhar com maiúsculos. Então, paredes es- estruturais. Paredes estruturais. Então vamos lá colocar aqui. Então temos ali. Vamos clicar em OK. Então criamos nosso layer. Então, por exemplo, aqui podemos alterar essa parede. Por exemplo, daqui. Podemos logo selecionar a nossa parede que seja uma parede estruturada. Então vamos lá criar a nossa parede. Aqui temos a opção do método de construção. Neste triângulo aqui podem ver. Pode ser uma parede única. Não, pode ser uma parede, vamos ver, contínua. Pode ser retângulos. Depende muito daquilo que vamos ver. Então, todas essas opções, conforme ver, estamos a repetir aqui dentro desse processo. E aqui também, não é? Quando a gente mexe o scroll, ele vai nos dar praticamente aquelas opções que estavam dentro deste botãozinho aqui. Então, temos aqui podemos indicar a espessura. Nós já havíamos indicado aqui 430. Então, temos aqui a espessura que podemos mudar. Aqui o ângulo da parede também podemos mudar. Então, tem algumas opções aqui, as cores das superfícies podemos alterar também. Então, conforme podem ver aqui, temos algumas coisas que podemos alterar, o ID, entre outros parâmetros. Então, vamos aqui, vamos construir. Clicamos nesse ponto aqui. Conforme pode ver, aqui como eu disse, ele está construído para o exterior. Então, eu movimentar assim, ele constrói para o interior. Então, como eu quero construir minha parede para baixo, no sentido de cima para baixo, vou alterar aqui. Posso clicar logo aqui, automaticamente ele vai alterar. Então, já alterou. Posso criar a minha parede, vou puxar ela até aqui neste ponto. Então, clico aqui. Então, conforme podem ver, é uma parede contínua. Então, vou continuar o processo de criação. Vou até este ponto também, vou virando, vou construindo. Então, esse é o processo básico de construção de paredes no ACI. Vou continuando, estou aqui, estou a construir a parede e vou fazendo a minha parede. Então, aqui neste ponto, vou parar. Por que eu vou parar? Não tenho nenhuma linha de referência, vou clicar aqui e clico duas vezes aqui. Tenho minha parede criada. Então, temos aqui a minha parede criada. Reparem que estou a ir um pouco devagar, que estamos a recapitular mais ou menos a informação que fomos dando na aula anterior. Então, aqui vou continuar a criar a minha parede. Vou clicar neste ponto. Aqui, neste sentido, estou a criar para fora. Então, o que vou fazer é clicar aqui e vou criar para dentro. Então, vou clicando. Então, temos ali minha parede. Vou fazendo a minha parede. Vou terminar aqui. Vou clicar de novo ali. Tenho o criado. Aqui posso fazer, por exemplo, vou clicar aqui neste ponto. Então, assim, eu quero que a parede seja feita, seja construída com a referência para fora. Então, vou alterar aqui e tenho ali a referência para fora. Então, vou aqui, vou intersetar, vou clicar. Então, temos ali a parede completada. Então, a parte, vamos dizer, frontal desse projeto está feita. A parte do muro, vamos dizer, de contenção. Porque o resto disso tudo, a parte preta é um maciço de terra. Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto. Aqui, também clico e vou construindo. Está por fora, vou clicar aqui, vou alterar, vou fazer por dentro. Então, clico duas vezes, fecho. Aqui, vamos perdoar, vou selecionar, vou prolongar. Estão a ver? Então, o que acontece? Quero prolongar, por exemplo, uma parede. Eu posso clicar, seleciono a parede, não é? Vou selecionar a minha parede, vou. Reparem que aqui tem esta pontinha pretinha. Então, posso clicar e prolongo a minha parede. Vou clicar em Shift para que esse prolongamento não haja desvio na altura do prolongamento. Então, tenho ali a minha parede a ser prolongada. Então, temos ali, vou prolongar ainda mais. Vou prolongar mais. E há uma pequena interseção, mas ok, não faz mal. Vou deixar até aqui, depois vamos acertar. Então, tenho a minha parede prolongada. Então, aqui quero criar outra parede. Vou, a partir da parede já criada, tirar algumas propriedades ou com base nela, construir nova parede. Vou com Alt, ele já me dá a opção de sugar as propriedades. Clico, retiro as propriedades e posso entrar aqui ou de forma rápida vir alterar aqui mais ou menos qual é a espessura, não é? Então, eu posso medir com M, não é? M ativar régua, que é esta opção aqui. Com M, quando clico no meu
teclado, ele automaticamente ativa. É bom usar os atalhos que é para nos permitirem sermos um pouco mais rápidos. Então, quando eu clico em M, ele me dá a opção de measure, que é medir. Então, aqui tem que a minha parede vai ter 150 de espessura. Então, é essa medida que eu tenho que atribuir aqui à minha nova parede. Então, vou colocar 150. Enter. Já tenho ali a minha espessura atribuída para a parede. Então, vou clicar num ponto qualquer. Estou ali a construir. Eu quero que ela esteja para dentro. Vou alterar este ponto. E estou ali a construir minha parede. Então, clico. Temos ali a minha parede construída. Então, vamos fazendo esse processo praticamente para todo o resto. Vou continuar. Vou fazer também measure. Vou medir aqui. 130. A ver, aqui tem 130. Então, aqui vou alterar 130. A nossa casa tem paredes com espessuras ligeiramente diferentes. Então, não tem nenhum problema. É só ir atribuindo algumas espessuras diferentes. Vou clicando. Vou continuar. Aqui vou fechar este ponto. E vou virar. Reparem que agora que viro, não é? A minha parede que estou a construir é ligeiramente, em termos de espessura, menor. Então, eu tenho uma espessura menor em relação à parede de referência. Então, vou continuar, não tem nenhum problema. Vou mostrar o processo de como se faz para editar. Então, clico, fechou. Estão a ver? Aqui. Então, me falta completar esse pedacinho. Com Measure, vou medindo do ponto inicial até o ponto final. Tenho ali que preciso de uma parede de 150. O que eu vou fazer? Se eu selecionar um elemento, vamos dizer, contínuo, como nós vimos esta opção aqui, não é? Aqui ele fazia a parede contínua, que essa praticamente estávamos a usar. Então, nós não queremos essa opção. Ou queremos essa opção, mas nos criou alguns constrangimentos. Porque eu quero editar somente esta linha, mas ele automaticamente seleciona todo o conjunto de linha. O que eu devo fazer? Temos esta opção aqui que nos permite, de forma temporária, suspender o grupo. De tal forma que eu posso trabalhar sobre um elemento, sendo ele parte de um grupo. Então, eu vou ativar esta opção e vou clicar na minha parede. Quando clico, agora sim, eu posso trabalhar, não é? Editar esta parede, conforme podem ver. Então, aqui eu posso já alterar a espessura. A espessura é 150. Qual é a importância de nós termos linhas de referência aqui? Se é para dentro ou para fora. Reparem aqui. Se eu altero, por exemplo, a espessura, por exemplo, para 200. Vou colocar 200, que é para sentir o impacto. Então, a linha, ele mede a partir da linha de referência a espessura que eu estou a atribuir. Então, dependendo de onde eu coloquei a minha linha de referência, pode desfazer, pode haver problemas ao atribuir espessura. Por exemplo, aqui a nossa espessura é 150, eu com 150, conforme podem ver, praticamente encaixou. Vou mostrar mais ou menos um caso hipotético. Vamos imaginar que a minha linha de referência, por exemplo, estivesse, vamos dizer, central. Vou colocar aqui, por exemplo, a opção central. Reparem que ele já mudou a espessura. Eu aqui coloco, por exemplo, 200. Estão a ver? A espessura cresce em relação a essa linha de referência. Vai para lá e vai para lá. Então, ele vai dividir essa espessura em duas partes e vai fazendo o processo. Então, tem que ter muito cuidado com esse processo de selecionar a linha de referência e ter em atenção qual é a linha de referência que escolhemos. Então, conforme podem ver, essa linha azulinha aqui que aparece é a linha que mais ou menos que nos dita em termos de linha de referência. Vou continuar aqui. Eu vou alterar a espessura conforme havíamos dito, 150 de espessura. Então, estamos a continuar. Temos ali nossa parede criada. Então, vamos continuar. Agora eu quero criar uma parede aqui. Não é dar continuidade de dar. Então, pego propriedades da parede já existente. A partir deste ponto aqui, não é? Deste ponto, eu vou criar a minha parede. Eu quero que ela desenvolva-se para dentro, não para fora. Então, altero aqui e automaticamente ela desenvolve-se para dentro. Então, clico neste ponto, não é? Estou aqui a dar a continuidade ao meu processo ou a criação de parede. Clico aqui, desvio. Então, estou ali a criar. Estão a ver que as linhas de referências vermelhas que eu criei me ajudam muito para desenvolver o meu projeto. Então, aqui, termino aqui. Vou clicar e fechou. Então, já fiz praticamente este contorno, finalizei. Aqui, vou criar a partir deste ponto para baixo. Então, aqui eu quero que a parede desenvolva-se para dentro. Então, vou alterar aqui. Não é? Temos ali
a minha parede a ser desenvolvida. Então vou dar continuidade. Quando chego aqui, altero, não é? Vou dar continuidade. Neste ponto vou terminar aqui e vou fechar. Então temos aqui praticamente a parede fechada, não é? Temos esta... Então em termos de paredes externas, praticamente temos as paredes concluídas. Agora precisamos fechar aqui e fechar aqui neste ponto. Então aqui como é que vamos fazer? Vamos medir, procurar saber qual é a espessura. Com M de measure ou selecionamos este ponto aqui. Vamos na minha linha, medimos. Tem 150, ok. Temos aqui alguma linha que já tem 150, que é praticamente esta. Então podemos sugar as propriedades e ir lá construir a nossa parede. Então, clicamos em um ponto qualquer. Então aqui ela está a sair para fora. Eu quero que ela saia para dentro. Então altero aqui e ela vai ser construída para dentro. Vou até este ponto aqui e clico. Então temos ali a minha linha fechada. Este compartimento praticamente encontra-se totalmente fechado. Então me falta esta linha aqui. Não imagino que esta tenha 150. Vamos medir para saber M no teclado. Então temos aqui 130. Então precisamos de uma linha de 130. Para não ter que percorrer tudo isso à procura de 130, posso clicar logo nesta aqui e alterar aqui a dimensão. 130, não é? 130 aqui, altero a dimensão 130. E aqui vou clicando, vou criando a minha parede. Num ponto, estou ali a criar e fechei. Então, temos aqui praticamente o modelo fechado. Agora falta dar continuidade. Reparem que ao longo do processo que eu fui fechando, não fui atribuindo se era um elemento de suporte de carga ou não. Isso pode, por exemplo, depois, a posterior, ir selecionando cada um dos elementos e ir dizendo qual é, se é de carga, se não é de carga. Nós estávamos a fazer isso de forma rápida, já praticamente havíamos aquecido, que não me dei conta de que estava a deixar esse ponto passar. Mas isso é algo que posso agora selecionar a minha parede, ir, por exemplo, aqui, load bearing element, e dizer que, por exemplo, este elemento é non-load bearing element, é um elemento que não é de carga. Então clico, então tenho aqui, por exemplo, que esta paredinha aqui não é uma parede de carga, ou uma parede com essa espessura não vai ser de carga. Clico nesta aqui, por exemplo, posso clicar em Ctrl T, rapidamente ele vai abrir essa janela aqui, vou clicar aqui, non-load bearing element, clico aqui, não é? Vamos lá ver outra, que é para ver outra forma de entrar. Por exemplo, esses aqui, vou selecionar, vou tirar isto. Então, ele já seleciona todos, porque era um grupo. Então, aqui, rapidamente posso ir, ver se ele me dá. Ele não me dá essa opção para dizer se é um elemento de carga ou não. Então, aqui, por só temos que entrar daqui, direto daqui. Então, aqui vamos alterar non-load bearing element. Aqui na posição, no exterior é interno. Então, interior. Então, clicamos em OK. Então, aqui já está. Vou entrar de novo, quero que perceba bom. Está a ver agora? Tenho aqui Renovation Stats. Aqui temos Existing. Então, aqui, se eu quiser, posso alterar e dizer que, por exemplo, é para demolição, é novo e por aí fora. Então, para o nosso caso até agora, não nos interessa, mas mais à frente vamos simular um caso como se fosse, por exemplo, nos pedissem para fazer algumas alterações num projeto já existente. Então, vamos dar continuidade. Estamos aqui a criar as nossas paredes. Não é? Então, vamos fechar essas partes pretas e vamos dar continuidade. Aqui, vamos, por exemplo, medir esta espessura, acredito que seja 150, medimos 130, ok? Esta aqui é 130, então sigamos propriedades desta parede aqui e vamos clicando. Outra opção, por exemplo, é subir propriedades, quero construir paredes daqui, então entro logo e já defino que não são paredes de carga. Então aqui já tenho a opção escolhida e aqui, por exemplo, é uma parede interna, já altero. E clico OK e vou construindo a minha parede. Quando chego neste ponto aqui, onde ver que essa espessura dessa paredinha aqui é ligeiramente superior em relação ao que eu estou a criar. Clico aqui, aqui também acontece o mesmo. Então aqui vou virar deste lado e estou aqui a criar, vamos dizer, esse corrimão ou algo do gênero. Então clico aqui e finalizo. Então temos aqui esta coisa esquisita, não tem nenhum problema, vamos editar. Então clico aqui, porque isso tudo é um elemento conjunto. Se eu selecionar, ele vai selecionar toda a parede que eu construí. Então para tal eu tenho que ativar esta opção aqui, que é para me permitir editar cada uma das paredes. Então vou selecionar esta aqui
devia ter 150 de espessura, aqui vou alterar 150. Então já fechou. Aqui, imagino que devia ter 130 ou menos, então seleciono, vou medir. Aqui tem que ter 75, então vou selecionar essa paredinha aqui e vou atribuir 75. Então tem ali 75. Vamos ver aqui em cima, também devia ter 75. Então meço aqui 75, vou clicar, vou atribuir 75. 75 já está. Então temos ali criada a nossa paredinha. Então estamos aqui praticamente a finalizar o nosso modelo. Então nos resta mais ou menos aqui. E vamos trabalhando dessa forma. Aqui, vamos lá. Esta parede aqui tem que ter 150. Vamos medir e verificar com M no teclado e verificar. Aqui 225. Não tem nenhum problema. Selecionamos. Vamos aqui para definir alguns parâmetros. Não é estrutural, então é non-load bearing. Aqui é interior. Então clicamos, selecionamos espessura, vamos alterar 225. Enter e vamos criar nossa parede. Estamos num ponto extremo, estamos aqui a criar. Então terminamos neste ponto, podemos prolongar até, por aqui leva uma porta de correr, conforme podem ver esse desenho aqui é uma porta de correr. Então isso fecha. Então fechamos e já está ali fechado. Vamos medir essa espessura para procurar saber quanto é que é. Medimos com M. Então temos ali 150. Então aqui vamos alterar para 150. Fechamos. Ficamos num ponto. Está a criar para fora, quer criar para dentro, altero. Então está ali a criar. Voltamos aqui a fechar e temos ali fechado. Agora, aqui estamos a ter alguns problemas. Por que estamos a ter problemas? Temos esta parede a intersetar. Então, aqui é onde nós temos que usar mais ou menos a nossa criatividade para resolver o problema. Conforme podem ver, aqui eu preciso de uma parede com uma espessura ligeiramente maior em relação a todas. Como é que eu faço isso? Vou medir deste ponto até aqui. Tenho 860. Não, eu posso criar uma paredinha aqui com 860. Então aqui vou colocar 860. Então aqui essa parede já tem função estrutural. Então aqui vou alterar, vou colocar load bearing element. Continua a ser interior e vou clicar neste ponto aqui. Vou alterar a posição para inside. Então temos ali a minha parede criada. O que vai acontecer agora, que eu vou pegar neste ponto, vou recuá-lo. Este aqui também vou recuá-lo. Então minha parede está ali. Então, esta aqui vou intersetar dentro deste ponto. Esta aqui também vou intersetar dentro desse ponto. Então, temos ali as paredes, a situação, vamos dizer, resolvida por enquanto. Esta aqui está a sobrepor, não é? Mas isso vai ser resolvido mais adiante. Agora, aqui também temos o mesmo cenário, em que esta paredinha aqui devia estar a cobrir esta quina. Vamos lá fechar, resolver o problema. Aqui podemos selecionar esta parede aqui e dar a ela espessura somente nesse troço. Então podemos cortar essa parede e atribuir a espessura dessa parede. Ou podemos simplesmente também deixar. Não significa que temos que seguir esse projeto à risca. Por exemplo, eu acho que aqui cabe mais espaço se a gente deixar dessa forma. Vamos alterar no futuro se a gente perceber tem algum inconveniente em deixar dessa forma. Por enquanto podemos deixar assim. Agora, aqui há necessidade de criar esse pequeno dente. Então vamos, com esta parede aqui, vamos clicar num ponto qualquer, estamos aqui a criar. Vamos atribuir 600. Então temos ali o nosso dentinho criado. Agora, nos resta este pequeno dente. Aqui que estou a perceber temos aqui alguns vamos lá ver nas imagens de referência. Que é praticamente esta zona aqui. Estão a ver? Esta zona aqui. Então nós temos aqui essas portinhas de correr que fecham o ambiente. Não é? Fecham este ambiente, significa que aqui
este ambiente aqui é fechado. A princípio, leva portas. Então agora já se entende o porquê dessas paredes duplas. Então aqui, praticamente esta parede nós estamos a ver. Então esta aqui leva algumas portas para fechar. Então vamos também fechar a parede que é para depois metermos algumas portas e fechar. Então aqui na verdade não devemos ter atribuído essa espessura. Vamos apagar. Então vamos apagar esses dois. Vamos medir deste ponto aqui até aqui. Quanto é que é? São 225. Então vamos pegar nessa parede, vamos atribuir para que tenha 225. Então temos ali já feito. Então vamos prolongar essa parede até fechar neste ponto. Então clicamos, prolongamos e fechamos. Então já temos a situação resolvida. Então falta-nos esta pequena parede. Esta parede como é que é? Vamos voltar na nossa referência. Então temos aqui essas pequenas madeirinhas, não é? Essas madeirinhas que formam um vão. Aqui existem duas formas de poder, vamos dizer, sair desse problema. Nós podemos, vamos lá, com uma única parede, não é? Vamos medir, ver quanto de espessura tem isso. 150. Ok, vamos criar uma parede com 150. Vamos aqui. Deixamos mais ou menos até aqui. Vamos deixar estar fechado. Então aqui, vamos lá, entramos aqui em propriedades. Aqui no model, então aqui, conforme podem ver, aqui temos alguns parâmetros que nós podemos usar para criar vãos. Então, isso vamos ver na próxima aula ou mais para frente em detalhes para podermos criar alguns cenários. Vou mostrar como criar essa situação similar a esta. Outra forma que nós podemos fazer para criar esse cenário é atribuir cada uma vou afastar essa parede para poderem ver, é dividir isso em vários pedacinhos, não é? Criando ocos. É uma forma também de solucionar o problema. Conforme podem ver, a ideia aqui não é, vamos dizer, entre aspas até agora, a ferramenta certa ou dessa forma se faz. É uma forma que me permita trabalhar de forma ágil. Por exemplo, se eu decido criar ocos, dependendo da forma como eu decido, eu posso decidir criar ocos inserindo vãos com janelinhas, não é? Aqui dentro. É uma forma de inserir. Também posso inserir ocos cortando, dividindo o elemento em várias paredinhas. Tá? É uma forma de agora. A pergunta que fica, se eu quiser fazer alterações, ou me pedirem alterações, isso me facilita em termos de rapidez? Então, o nosso objetivo é, quando nos solicitarem alterações, sermos capazes de respondermos à alteração de forma rápida. Então, por isso que o método de trabalho a selecionar é importante logo desde o início. Então, vamos completando o nosso modelo. Aqui também precisamos de uma parede que é para receber uma janelinha aqui. Lá temos aqui 150. Então, vamos sugar essa parede aqui. Vamos lá colocar 150. Então, aqui vamos lá criar a nossa parede. Clico num ponto, preciso que seja interno. Então, fechou. Então, temos ali parede fechada. Aqui também fechado. Basicamente, temos todas as paredes, pelo menos da cave, fechadas. O que vamos fazer agora? Vou copiar essas paredes e vou passar para o resto do chão. Ainda não quero inserir janelas aqui. Vou passar para o resto do chão. Depois vamos voltar para inserir janelas, portas e outros detalhes. Então, aqui com o wall selecionado, no meu teclado Ctrl A, ele automaticamente vai selecionar todas as paredes criadas. Não é? Todas as paredes criadas até então. Então, com Ctrl C, clico em Copy, não é? Ou entro em Edit. Aqui vou clicar Copy e vou no resto do chão, não é? Aqui, eu vou fazer Paste. Então, isso me permite que algumas paredes eu já criei, não preciso voltar a criar de novo. Então, vou clicar aqui, Paste, Ctrl V, não é? Então, ele vai me perguntar, where to paste? Onde passar? Center of the current view, no centro desta view. Perdão. No centro desta vista, não é? Original location, sim, eu quero que ele esteja, que ele passe na posição original. Aqui, os níveis de zoom.
o nível de zoom que aparece na janela ou fazer zoom ou passar. Eu quero que ele mantenha-se da janela, então vou clicar em passe. Então, conforme pode ver, ele já sobrepôs alguns, alguns pontos, o que é basicamente isso que me interessava aqui. Então, vou aqui, tenho que clicar mouse direito, não é para aparecer a opção. Se eu não fizer isso, ele não vai considerar que passou elementos. Posso ver agora, basta com qualquer distração, ele depois vai fazer com que isso desapareça. Então, clico em OK. Então, já está. Então, aqui tem alguns elementos. Então, agora aqui tem que estudar, ver onde a parede tem que sair e onde tem que se manter. Por exemplo, aqui, esta parede tem que prolongar até aqui. Então, e me parece que esta sai. Vou clicar em Delete para ver. Sai sim. Então, esta parede sai, vamos clicar em Delete. Esta aqui se prolonga. Então, esta aqui eu vou deletar. Vou pegar nesta aqui e vou prolongar. Clico aqui com Shift pressionado, vou prolongar a minha parede. Então, estas aqui vou aqui intersetar. Intersect, que é para ter meio que como se fosse única. Então, já resolvi o problema dali. Então, esta paredinha aqui desaparece, não faz parte. Aqui também esta aqui desaparece, fica uma paredinha mais leve, que é basicamente esta aqui. Eu vou prolongar, clico, prolongo a parede. Temos ali a prolongação. Nesta zona aqui vou deletar toda essa parede que é para ter uma ideia. Prolonga-se sim. Vou voltar. Então temos ali a zona da escada. Esta parede aqui, conforme podem ver, é única. Vou voltar aqui. Esta parede sai do risco do chão. Não, da cave, sim, da zona da cave, do piso mais baixo para o piso mais para cima. Então, toda essa parede aqui é elevada. Elevada não. É uma parede que sai deste piso para o outro piso. Então, vale para mim ter este tipo de cenário, ter uma única parede para estes casos. Principalmente para esta aqui. Então, vou aqui no meu modelo. O que vou fazer é apagar esta aqui e ir na cave, dizer que esta parede não, Ctrl Z, esta parede não, é esta aqui. Dizer que vou apagar esta aqui, volto para cá, dizer que esta parede aqui tem que sair da cave, ou entrar em propriedades, não é? Do Home Store, vai ser da cave, não vai terminar no resto do chão, mas sim vai até o primeiro piso. E vou clicar em OK. Então já está. Voltando aqui, estão a ver? A parede aparece. Então vou continuar o meu processo de edição. Aqui neste piso, vou pegar essa parede, deletar e ver o que acontece. Aqui neste piso eu já não preciso dessa parede. Não, eu não preciso dessa parede. Isso tudo é vão. Vão. Esta paredinha também, me parece que não preciso. Porque é onde a pessoa vem, subiu, veio, desceu aqui. Então aqui, tudo isso é vão. É só levar guarda-corpos. Vamos lá verificar aqui. Ver se temos uma imagem que mostra isso, a ver? Esse guarda-corpo aqui em parede mesmo. Então, leva esse guarda-corpo em parede. Então, podemos fazer lá embaixo é inserir. Vamos lá. Ctrl Z para voltar. Então, este aqui sai. Então, isso fica mais ou menos assim. Então, aqui é guarda-corpo em parede. OK. Então, aqui nos interessa ter essa pequena parede. Então, podemos pegar nesta aqui e prolongar. Prolongamos até este ponto aqui. Fechamos, depois vamos reparar aqui e ver o que é que acontece. OK, vamos reparar mais para frente. Aqui vou medir 150, esta aqui 130, não preciso de uma parede de 150, vou clicar aqui 150, vou construir. Então, este é o processo de construção de parede. Está a ver? Ela está criada para fora, então eu tenho que pressionar aqui, criar para dentro. Então, tenho ali minha parede criada. Aqui também preciso de uma parede, clico aqui, vou terminar aqui, não é? Aqui, vou clicar, está criada para fora, lá para dentro. Estou aqui a criar a minha parede, vou continuar. Então, tenho ali criada a minha parede. Me parece que esta eu não preciso. Então, vou pegar aqui, o que eu vou fazer, vou deletar toda ela para visualizar e ter uma ideia melhor. OK? Não preciso dela toda, então criei ali a minha paredinha. OK? Vou prolongar esta. Parece que até mais ou menos aqui. OK? Tenho ali prolongado.
Então, aqui preciso de uma parede. Então, vou pegar nisto, a partir deste ponto. Não vou criar para dentro, vou criar para fora. Então, termino aqui. Então, esta aqui, parece que preciso prolongar. Seleciono. Vou prolongando essa parede até aqui. Então, esta aqui também, parece que tem que prolongar. Prolongar a parede até aqui. Então, a parede dela, vou clicar. Vou clicando, vou criando essa parede aqui. Então, criei essa parede. E aqui parece que preciso de uma parede. Vamos lá. Criar uma linha de referência. Aqui vou até... Vamos lá. 140 centímetros, ok? Aqui depois vou clicar 430. Então, tenho ali. Então, clico nesta parede, vou criando a minha linha de referência. Aqui também vou criar uma linha de referência, Ctrl Shift D, copio essa linha para aqui. Então, 550 é suficiente. Então, tenho ali minha linha de referência, vou selecionar, vou criando parede. Conforme podem ver, esses todos os passos já demos quando estávamos a criar o nosso modelo. Aqui, vou clicar, vou criar minha parede, tenho ela ali criada. Esta aqui, não preciso dela até lá, então vou combinar esses dois com o intersect. Então temos ali criado mais ou menos esse cenário aqui, que é praticamente se repete aqui, e vamos fazendo. Então aqui também, isso, clico aqui nesse ponto. Então aqui estou aqui a criar minha parede. Então, esta aqui seleciono, estou aqui a criar os meus efeitos nas paredes. Então vou fazendo. Esta aqui não vou mexer, vou deixar por enquanto assim, este pequeno dente. E vamos fazendo. Então aqui já tenho basicamente esta zona aqui criada. Aqui tenho que verificar o que acontece aqui, vou deletar. Então aqui não leva nenhuma parede, ou pode levar. Leva uma porta que separa os ambientes, vou deixar desta forma. E vou investigando mais o meu projeto. Aqui não leva parede, clico aqui. Conforme podem ver, não leva parede. Aqui, seleciono este. Então aqui não leva parede. Então, esta parede desaparece, porque ele leva uma pequena paredinha que vamos aproveitar dessa, vamos mover, Ctrl D, vamos mover esta para aqui. Então vamos diminuir esta. Vamos diminuir até onde? Até aqui. Então esta aqui é prolongada até aqui. Até aqui. Agora, esta aqui, vamos lá ver as espessuras que são 130 aqui. 225. E esta aqui tinha quanto? 225. Aumento só aqui, deste ponto, para aqui, 205. Vamos lá criar para fora. Alterarmos aqui o eixo. E vamos Ctrl D, vamos mover. Aqui está. Então resolvemos o probleminha. Nós já temos ali a nossa parede a ser alinhada. Então, este é o processo básico de criação de paredes no AC. Lembrar que aqui algumas paredes eu não estou a atribuir quais são as propriedades. Isso vamos fazer. Você, quando estiver a repetir o exercício, tem que fazer, não é, a atribuição de quais são as propriedades. Esta parede me parece que tem que sair. Aqui também, esta me parece que tem que sair. Então, abre então, vamos lá, interpretar esse projeto. Tudo isso é um vão. A pessoa subiu, veio dar aqui, entra nos quartos e continua nesse corredor aqui. Aqui tem a entrada principal. Entrou, desceu para casa. Aqui, vem para esse quarto aqui. Então, aqui leva uma portinha. Vamos ver essa parede, investigar. Vamos criar essa parede. Aqui também. Lembra daquela parede que tinha uma espessura grande. Então, esta aqui sai. Então, aqui eu preciso de uma parede. Então, vou pegar nesta aqui que já tenho criada e vou prolongar. Prolongo ela até mais ou menos aqui. Ok. Tenho prolongada. Esta aqui também. Parece que posso prolongar. Posso prolongar até aqui. Então, temos ali prolongado. Aproveitando aqui, vamos lá ver o nosso modelo.
É para entender. Então, este é o processo normal de criação. Reparem aqui, então aqui temos um vão, não é? Aqui temos o vão. Agora, aqui é a parte que nós tomamos decisão. Como é que nós queremos fazer? Queremos dividir a parede ou vamos inserir vão? Então, aí é um critério de decisão. Vamos inserir um vão, vamos deixar a parede ali e vamos inserir um vão. Então, aqui leva uma portinha, então aqui leva uma parede. Então, vamos criar essa parede, vamos medir com M qual é a espessura. Então, temos ali 150, vamos estudar a propriedade desta aqui, vamos aqui 150, clicamos aqui a medida de 150 e vamos criar a nossa paredinha. Então, temos ali, criamos a nossa paredinha, vamos intersetar essas duas, intersetou, fechou. Então, aqui temos aqui a porta principal, chegou aqui, entrou aqui. Podemos criar também uma paredinha, aqui vamos ver qual é a espessura aqui, 150, então podemos criar uma paredinha de 150 para dentro, é mais ou menos, vamos dizer, aqui, vamos continuar assim. Então aqui eu vou cortar para ver esse dentro. Para cortar uma parede, como vimos na aula anterior, o que temos que fazer é, podemos usar aqui esse split, não é? Clicamos, aqui se temos que selecionar esse elemento, vamos em split. Então, eu quero dividir ele daqui, então, atribuo aqui, indico mais ou menos qual é o lado que eu quero cortar. Primeiro, seleciono na linha que eu quero, indico ali, marco, depois seleciono o lado em que eu quero cortar deste lado, quero manter a seleção porque quero continuar a editar. Então, clico, ele dividiu e me dá a opção de manter a edição. Então, este aqui e estes dois, vou combinar os dois, vou intersetar. Intersetar é aqui, intersect, Ctrl, já fiz a interseção desses dois. Então, temos aqui, criei esse pequeno dente, temos ali o nosso cenário. Agora, vamos lá aqui ver. Esta linha aqui vamos criar com referência aqui, que é para podermos atribuir essa espessura. Ctrl M, agora vamos usar o Ctrl M para ver o mirror. Ctrl M, vou mudar mais ou menos o eixo. Está a ver? Fiz o mirror. Não é? E vou atribuir a espessura disso. Vamos imaginar, por exemplo, 225, 225. Temos ali a espessura, ok, já está. Então, temos ali, atribuímos a espessura à nossa pequena parede. Aqui, praticamente este quarto é os mesmos parâmetros que os outros. Então, aqui podemos já ter mais ou menos visualizar o nosso modelo em 3D. Vamos lá ver mais ou menos como é que ficou, o que é que está a aparecer. Entramos em 3D. Não conseguimos ver nada. O que é que está a acontecer? É estranho. Vamos Ctrl L, pode ser que esteja fechado. Está aqui, está fechado. Então, vamos lá abrir. Ok. Então, temos ali o nosso modelo a sair. Já está a começar a chover deste lado aqui, pá. O som vai ficar com sons de chuva. Então, temos aqui a nossa casa a sair. Nossa casa a sair está aqui. Conforme podem ver, me parece que vamos ter que levar um pouco de tempo, que é para poder coincidir com o efeito nas imagens aqui. Então vamos ter que levar um pouco de tempo, mas por enquanto não vamos nos bater com isso. O importante é criar as lajes, depois vamos ver onde é que levamos o terreno, onde é que acertamos nos detalhes. Então temos ali o nosso modelo. Então repara, essas paredes aqui são as paredes do outro piso, e aquelas outras são do piso inferior. Então, preciso conhecer muito bem o modelo, verificar onde é que há inclinações. Reparem aqui, temos esse terreno, depois ele faz isto. É interessante ver como ele faz. Vamos fazer esse efeito com as lajes para verem como é que isso é feito. Então é um projeto muito interessante de se fazer, estudar e perceber. Viva Malta! A aula já estava a ficar muito longa. Vamos cortar e vamos dar continuidade na próxima. Abraços.